A Lígia Santos nasceu a 27 de maio de 1968, nesse momento com 55 anos, mais de metade da vida no futebol, portanto, tanto como atleta. Portanto, eu sou santomense, quem me conhece, angolares. Vivi fora do país durante muitos anos, portanto, sempre no mundo do futebol, porque, aliás, tenho um pai que foi jogador de futebol, portanto, e que sempre me combinou aos treinos, aos jogos e incentivou a jogar. A Lígia, entre representar internacionalmente, infelizmente nunca nacional, portanto, em Santo Tomé como atleta, portanto, na altura ainda não se falava no futebol feminino, né, na minha existência, porque sou bem mais velha que a nossa vice. A Lígia tinha paixão de um dia, quando se reformasse, uma módica reforma, de chegar a um patamar que eu cheguei, desde jogadora a treinadora, e gostaria muito de regressar a casa a Santo Tomé. Esta é a minha casa, e trazer comigo a minha bagagem no futebol feminino. Portanto, a Lígia foi jogadora, a Lígia foi diretora, a Lígia é treinadora, portanto, o objetivo era chegar a Santo Tomé a apoiar. Em Portugal, iniciei pela mão do meu pai na União Desportiva Ferreirense, Bairrada, Anadia. Aí tive alguns anos, depois fui mais para Norte, joguei no Sporting Clube de Esmoriz, Rio Meão, portanto, bastantes clubes por onde passei. Ovarense foi um clube que me deixou também algumas marcas de coração. Daí, voltando aos Estados Unidos, portanto, representei em Nova Iorque, tive a sorte ainda de jogar nas Olimpíadas de 99 em Atlanta, em representação da equipa dos Estados Unidos. Profissionalmente, como atleta, tenho uma bagagem que ainda hoje é difícil deixar, porque eu sempre gostei de jogar. Nos Estados Unidos, o futebol era diferente, há uma adaptação muito grande entre o futebol da Europa ao futebol de lá. Consegui encaixar bastante bem. Voltei a Portugal, e o último clube que representei como atleta, que me deu um empurrão, foi o Futebol Clube de Cortegaça, onde um dos meus treinadores disse que eu já estava na idade de parar de jogar, e que tinha que ir para treinadora. Portanto, eu não queria, e ele castigou-me. O Mr. Jó castigou-me, porque disse: se não fores tirar o curso de treinadora, porque abriram os cursos de treinadoras, tu não jogas mais. Então, o clube inscreveu-me, eram 48 homens a tirar o curso de treinadora e eu, única mulher no meio deles. Fiz com sucesso, foram muitos meses de treino. Tive algumas dificuldades porque era feminina, portanto aí também encarei com algumas dificuldades, mas consegui sair vitoriosa. Homenagearam-me porque fui a primeira, né, a tirar esse curso, a Associação de Futebol de Aveiro, ao qual eu tinha jogado por vários clubes e qual muita gente me conhece nesse percurso. Voltei para os Estados Unidos, portanto, já como treinadora. Ingresso em Kansas City, portanto, começo profissionalmente num nível de primeira divisão. Tive algumas dificuldades, não pelo meu trabalho, mas a zona. Tive lá uma época e meia e avanço e sou convidada a trabalhar, penso eu que foi um dos tops para o Red Bulls. Volto para o Red Bulls, entro em Nova Iorque, foi mais um dos meus sucessos pelo trabalho que eu tinha feito, a qual há muito pouco tempo, que foi a semana passada, recebi um e-mail de algumas atletas, onde eles, do clube, quando eu estava no Red Bulls, reuniram-se atletas que entraram na universidade, que foram minhas atletas,
e que se lembraram que fui a melhor treinadora que elas tiveram no percurso delas do futebol. E isso me encheu de vaidade, porque eu deixei para trás um grande leque de boas atletas, trabalhei bem, amizades que ficaram. O último clube que representei profissionalmente, que confesso que tenho algumas saudades, foi o New York Football Club, clube que ainda tem a minha ficha em aberto, que consideram que um dia vou voltar. Ainda estou como funcionária do Football Club. Foi um clube que me deu horizontes para eu crescer mais ainda em topo como profissional, de primeira divisão, academia. Como sabemos, eles têm uma ligação com o Manchester City. Antes de eu ter decidido sair de Nova Iorque e abandonar o clube por uma justa causa de minha decisão de vir para Santo Tomé, eu fui convidada, a última época mesmo, a trabalhar com o Manchester City. Trabalhei o verão todo com o Manchester City como a única mulher treinadora. Vieram treinadores do Manchester City, que foi mais um enriquecimento para mim, para a minha bagagem, mais uma aprendizagem, porque nós estamos sempre a aprender, e decidi que no fim de agosto eu viria para Santo Tomé. Eu sou licenciada pela FIFA, nível 4, além de que também tenho os cursos A, B, C, D, F, H dos Estados Unidos, que são licenças completamente complementares às da Europa, portanto que eles têm uma própria, o MLS, portanto trabalha de forma diferente. A diferença entre os Estados Unidos e a Europa é que lá a cada 6 meses eu tinha que fazer formação, tinha que enriquecer o meu conhecimento em vários níveis, portanto ali não podemos parar a formação. Da Europa ao FIFA, portanto, existem alguns cursos de complemento que os treinadores também são obrigados a fazer esse complemento e enriquecedor os ditos pontos. O trabalho que eu tenho feito, portanto, em prol do futebol feminino, ou seja, o desenvolvimento que eu tenho, que esse foi o meu objetivo de vir para cá. O convite surgiu pelo meu currículo internacional, pelo que eu tenho feito a nível nacional também, desde que cheguei a Santo Tomé, sempre a lutar para que o futebol desenvolva, que haja mais carisma, mais abertura, e penso que tenho esse potencial de atrair a possibilidade que nós todos podemos fazer. Portanto, eu, em conversação, uma primeira abordagem com o presidente da Federação, portanto, os tópicos foram: o que é que se pode fazer para que o nosso futebol desenvolva? Ele disse-me 3 vezes a mesma coisa: o meu lugar seria aqui dentro. Já de um outro encontro casual, e portanto aqui estou eu. Ainda brinquei com ele, estou aí de férias, eu vou pensar como, mas sabendo que as minhas lágrimas emocionalmente fiquei feliz. Era isso que eu queria. Estar nesta posição é um sonho que quem gosta de futebol, quem vive o futebol como eu, este é definitivamente o meu lugar. Para Santo Tomé era aquilo que eu queria fazer. E agradeço ao Sr. Presidente o convite e todo o staff que me trouxe as minhas muletas para que isso aconteça. E o que é que a Lígia traz na bagagem? Eu, na minha bagagem, tenho, como eu disse, fui obrigada a ter esses cursos. Trago um curso de vida, de terreno. Chorei muito, vivi muito, sofri muito, porque o futebol é sofrimento. Já o nosso amigo DT me disse: futebol é um sofrimento que nós queremos fazer mais. O que é que eu trago? Fome de vencer, fome de desenvolver o futebol feminino, e com que elas entendam a nossa realidade é completamente diferente. É um futebol ainda fechado. Para mim, cada dia é uma vitória, porque eu cada dia descubro mais uma atleta. Cada dia eu consigo
mais uma vitória em conseguir moldar as nossas atletas e, melhor do que tudo, sentir, porque eu já estive do lado de lá, sentir o que elas sentem. Psicologicamente é um trabalho que eu tenho que fazer e tenho feito individualmente, porque não é só ser treinadora. Nós temos que saber ler a atleta, nós temos que saber ler as dificuldades de cada uma, que são realidades completamente diferentes. Temos que saber porque que elas estão aqui e incentivar outras que têm outros horizontes, que podem com o futebol chegar lá. Portanto, eu brinco com elas, eu já estou uma cota, dependo delas, que amanhã são elas a dar continuidade a este trabalho que eu penso, no meu ponto de vista, será um marco. É um marco não só para a Federação, porque a seleção já existia, outros já passaram por aqui, mas é um marco no método de trabalho. Portanto, e o meu método de trabalho, por vezes, será um bocadinho diferente, porque é essa a minha bagagem, o que eu aprendi. Eu também joguei descalça, eu também joguei num pelado, eu sei o que é dificuldades do futebol feminino se impor no mundo que é considerado dos homens. Nós estamos à procura de igualdade, eu já discuti bem igualdade, não é bem igualdade, é o direito de praticar desporto, porque elas também têm direito. E essa foi a minha função de vir para cá. Um futebol melhor, um futebol com cabeça, tronco e membros, um futebol de organização, porque nós trazemos, eu tenho uma vice que é jovem, um diretor técnico que é uma enciclopédia, que já hoje lhe chamei uma enciclopédia, e dependemos da juventude que vai aprender, os mais velhos que nos ensinam, e eu continuo a aprender com as minhas próprias atletas, porque cada dia é um desafio para mim, e sinto que consigo dormir, não estou a acordar durante a noite porque me sinto realizada. O sono foi-me tirado na minha primeira semana, quando cheguei aqui, como é que eu vou fazer isto? Porque as ferramentas eram curtas, a Federação me deu liberdade total para eu exercer a minha função, e isso para mim bastou-me. Liberdade para mim é o quê? Procurar diamantes que eu terei que polir. Portanto, eu chamo-lhes pedras preciosas, as nossas atletas, são pequenos diamantes que me cabe a mim polir e que me ajudem a polir. E isso eu agradeço ao Sr. Presidente para que me tenha deixado trabalhar nessas condições. Como num país marcado por um forte machismo e também pela falta de oportunidades, não é? Tanto a nível comunitário como a nível escolar, nós quase não temos campeonatos femininos. Como é que a Lígia pensa em poder, junto à Federação, poder despertar esse lado do futebol em São Tomé e Príncipe, que, ao nível internacional, já vem ganhando terreno? Nós estamos a ver agora recente campeonatos do mundo, onde nós vimos 3 seleções africanas a qualificarem-se para os oitavos, não é, da competição. Estou a falar da Nigéria, que possivelmente será a nossa adversária, Marrocos e África do Sul. Então, como é que a Lígia pensa, em paralelo, não é, junto com a Federação, poder dinamizar esta prática para que no futuro possamos também estar neste nível ou a nível continental? Portanto, eu penso que, e como está a acontecer neste momento, está a ser organizado um arranque de um campeonato, portanto, um bocadinho mais reduzido, porque as condições, como se sabe, são, portanto, ainda estamos em fase de embrião. Esse campeonato irá arrancar já no fim deste mês, calculo, no dia 26. Portanto, o que era importante? Que as escolas tivessem futebol, desporto escolar. É muito importante, porque a minha função de selecionadora seria ir também assistir aos torneios interescolas. É daí que nascem, elas vêm dali para poderem criar. A Federação, eu penso que com mais algum tempo, isto é um projeto a médio e longo prazo, estamos a começar. Eu penso que este campeonato que está a começar com algumas equipas, eu penso que no próximo ano poderia alargar o leque,
Porquê? Porque dá-se prioridade um pouco ao masculino, nós sabemos que sim, mas se nós criarmos dentro da própria federação um mecanismo, e lá está, que com uma vice, com diretoras técnicas, vamos pôr, não desfazendo o nosso diretor, mas colocar mulheres do desporto que já foram atletas, como eu fui, com alguma experiência, fazemos no próximo ano um campeonato mais alargado, ou seja, um campeonato mais completo. Penso que estamos no caminho certo, eu irei contribuir, portanto, para que, da minha parte, pela minha experiência, que isso possa ser feito e moldado, portanto, e urge que as escolas, quando arrancarem um ano letivo, começassem com esse desporto escolar, porque o que é que eu tenho feito? Sei que seria uma das perguntas, como é que eu tenho ido buscando atletas? Já acordei às 2, 3 da manhã para ir para o interior, para ir buscar, ver atletas, portanto, uma vez que o campeonato não está a decorrer, como temos uma saída, urge procurar atletas e atletas com, eu costumo dizer, já com os pés encaminhados na bola. Existe a nível nacional e príncipe bastantes atletas que praticam mato-mato, jogadoras que não tiveram essa oportunidade. Portanto, se nós com o campeonato conseguirmos crescer, seria uma tarefa muito mais fácil para mim, já haver identificação dessas atletas. Eu não tenho o trabalho que eu estou a ter neste momento, que é um trabalho muito, muito satisfatório. Porquê? Porque eu levanto-me porque quero, vou à procura e tenho o resultado. Ou seja, algumas já estão aqui, outras foram sugeridas, que já representaram a seleção, portanto, no ano anterior. Portanto, cabe a mim e incentivar o Sr. Presidente para que me deixe continuar, e ele me deu essa liberdade, a procurar mais. Eu tenho que ir ao terreno, não é elas que têm que vir até mim, porque algumas vezes a informação que é dada aqui em reuniões não chega aos clubes. Os clubes não transmitem aos seus treinadores que o futebol feminino é para existir. Se 32 clubes, no mínimo, tivessem 20, nós tínhamos um campeonato alargado. E a Federação, de certeza, que abria as cordas às bolsas e ia sustentar isso. O problema é que nós temos que os dirigentes desses clubes, que é uma tarefa difícil, meter na cabeça que o futebol feminino também tem que ter. E que o material é para o futebol feminino, não é para o masculino. Porque muitas vezes isso também acontece. E as próprias atletas ficam desmoralizadas, ficam tristes, porque não têm condições absolutamente nenhumas para poder praticar o futebol. Portanto, isto é tudo uma educação. Tem que ir leve, devagar e com algum tempo. E qual é o lema que a Lígia traz para a seleção nacional? Eu digo-lhes sempre, antes de começar, foco, determinação e sonhar. O céu é o limite. Elas têm que ter muito foco e determinação, que eu sou o sonho delas. Eu vou tornar o sonho delas real. Portanto, elas têm que saber aquilo que querem. Se estão ali é porque querem. Existem sacrifícios, foco e determinação. Porque ainda hoje falamos, o que é que vocês querem? Umas brincaram porque não têm ainda a noção do que é carregar ao peito, o que é carregar a bandeira de um país fora. Portanto, isto é a educação que estamos a dar. Portanto, devagar nós conseguimos chegar com que elas entendam, têm que ter um foco para jogar, determinação de vitória e que carregam um país às costas. Nós dependemos delas, o nosso trabalho será feito. E nós temos a pauta do compromisso na Nigéria, não é? Em função do sorteio que tivemos, a questão que colocamos é como está a preparação para este embate com a Nigéria. Eu confesso que fiquei sem dormir nessa noite quando eu vi o sorteio ditou Nigéria, porque nós sabemos que a Nigéria estava até há uns dias no Mundial.
Não me sentia preparada, porque a Nigéria, as atletas jogam pela Europa, temos uma jogadora, uma avançada no Benfica, Paris Saint-Germain, Barcelona, não estávamos preparadas. Deus é grande, eu costumo dizer que Deus é grande, e a Nigéria, portanto, e a FIFA enviou uma informação à Federação que a Nigéria, depois do Mundial, vai para os Estados Unidos e vai estagiar lá. Ou seja, esse jogo foi, felizmente, adiado. Não sabemos, portanto, o desfecho, portanto, sabemos que foi adiado. Felizmente, porquê? Porque nós não estávamos preparados para esse embate. Portanto, seria complicadíssimo, porque nós sabemos que elas jogam, nós não estávamos preparadas para. Felizmente que a Nigéria foi estagiar e descansar de um Mundial fantástico, porque eu sou fã da Nigéria, e felizmente. Portanto, eu deixo mesmo um apelo aos clubes de futebol de São Tomé e Príncipe que incentivem a formação, ou seja, começar, mesmo que a Federação não faça campeonato, nós podemos fazer uns pequenos torneios por zonas, para que as atletas se mantenham no ativo, mas temos que começar com um sub-15. Amanhã são um sub-17. Sub-17 são um sub-20. O sub-20 temos jogadoras para a equipa A. Neste momento, ainda bem que nós não temos equipa A para a Nigéria. Foi grande dor de cabeça. Portanto, se os clubes abrirem essas portas, nem que eu vá, eu tenho que ir, certeza que a Vice estará comigo e todo o nosso staff, ir de clube a clube, zona a zona, incentivar. Eu não tenho esse problema de explicar, porque são eles, porque muitos dirigentes não entendem. Futebol para eles feminino é um encargo, é uma dor de cabeça, não há tempo. Há tempo, a modalidade é a mesma, o tempo é o mesmo, os atletas são o mesmo. Eu já estou há 30 dias a trabalhar um bocadinho nos bastidores, portanto, a minha procura de atletas, algumas foram chegando, alguns bons presidentes que foram mandando as suas atletas, que entendem que nós precisamos, nós, Federação, precisamos dessas atletas. Qual é a minha dificuldade? E a mais desafiante foi, eu fui até Malanza, eu fui até Porto Alegre e vi atletas. Na minha bagagem, eu preciso muito pouco tempo para ver se a atleta dá para trabalhar ou não. Escolhi 5 atletas, falei com os pais individualmente, porque temos que falar com os pais, são menores. Expliquei o que é que era uma seleção, expliquei o que é que poderia, se elas encaixassem no projeto, e consegui. Dessas 5, hoje temos 3 atletas. Qual foi a dificuldade? Problema bota. São atletas que jogam descalças, mato, trabalhar com elas, explicar. Mister, não consigo. Posso jogar só com um pé? Não, tem que jogar com 2 pés. Aqui futebol a gente joga com 2 pés no chão. Portanto, isso são desafios para mim, são realidades que eu conheço da nossa terra, que se fosse um outro treinador que viesse só contratado, não iria entender. O que é que eu consegui? Prepará-las. Ao fim de 2 semanas de trabalho, o resultado foi fantástico. Não só modelá-las, mas o espírito de convívio e família. É muito importante que elas venham de uma zona, encaixarem algumas atletas que já jogaram, que já são colegas. Portanto, isso também é um trabalho que individualmente eu tive que ir falando uma a uma, para que elas se unissem, as mais velhinhas não de idade, mas velhinhas do grupo, que interagissem com as mais novas. Essas 3 tiveram essa dificuldade. Já não tem. Hoje, e orgulhosamente, eu penso que irão dar orgulho a São Tomé, porque eu sinto, estão no meu ponto de vista, na equipa titular, pelo menos uma delas está, 2, portanto, é difícil uma equipa de futebol ter uma excelente defesa central, uma excelente defesa esquerda, uma excelente meio campo esquerdo e uma ala esquerda. E eu tenho isso. Eu consegui ir lado a lado
Ainda mais, tenho um médio campo que joga com os 2 pés, que vem de Malanza. Direito, eu coloco-a na esquerda, eu coloco-a na direita. Essa menina, eu chamei-lhe bichinho do mato. Porquê? Não interagia com as outras, escondia-se, ficava com muita vergonha. Eu chamei-a 2, 3 vezes ao lado e dei-lhe um toque final. Se tu não abrires, vais ter que ir embora. Palavra-chave. Ela jogou, ela joga, ela abriu, ela interage com os colegas. Já se ri, que é difícil, é muito cara fechada. Esse é o trabalho que me está a dar ânimo, que eu digo, quando chego à cama, eu durmo. Eu durmo tranquila, cansada. E Egito, depois da Nigéria, eu fui estudar o Egito, eu fui pesquisar o Egito, a seleção do Egito, a informação que eu consegui, eu posso dizer, São Tomé vai ter orgulho desta seleção sub-20. Não posso garantir vitória, mas um embate de titãs vai ser. O meu contrato é de 1 ano, eu sou selecionadora de todas as categorias na parte feminina. Pouquinho a pouquinho vamos crescendo e depois de crescer eu penso que nós conseguimos chegar à equipa A. Portanto, este é o contrato que eu tenho, no período de 1 ano, fazer um trabalho de polidora de atletas, diamantes, e fazer com que nós subimos um pouco no ranking, que São Tomé se eleve um pouco mais no departamento de futebol feminino. Portanto, conto com o apoio da minha direção técnica, tanto só os que trabalham comigo, mas como a direção técnica no departamento de futebol feminino que me foi apresentada, e eu estou muito satisfeita com esse trabalho. A Federação, como me deu carta branca, eu quero devolver carta de ouro. Quero que o nosso hino seja, no Egito, bem elevado, que o resultado seja um marco. Não posso garantir absolutamente nada, porque eu vou depender das atletas, mas o meu trabalho, se com 30 dias eu conseguir que os diamantes comecem a brilhar, portanto eu tenho mais 45 dias, se não me engano, para que pelo menos algum brilho chegue a São Tomé. Portanto, e que o nosso nome comece a tomar outra dimensão, olhem para o futebol feminino com outros olhos e que acreditem em nós, porque nós somos capazes, só precisamos de oportunidade. Se o Presidente acreditou em mim, eu acredito em toda a gente que está comigo e todos juntos vamos fazer o nosso hino soar bem alto.